no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Agora vamos no verso 2. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Verso 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ao verso 4, vamos juntos. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos juntos agora. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Que o nosso Pai amado, Senhor da glória, derrame sobre nós suas bênçãos nesta hora e que possamos entender a sua palavra. Amém, em nome de Jesus. Os senhores podem se assentar. Vamos meditar um pouco aqui sobre uma autêntica visão missionária. A visão ocorre, segundo a Bíblia, no ano em que morreu o rei Uzias, segundo os historiadores, no ano 742 antes de Cristo. Irmãos, este rei era também conhecido como Azarias. Diz lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 21, segundo Reis 14, 21, diz: e todo o povo de Judá tomou Azarias, que era já da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. O reinado de Uzias foi um reinado de 52 anos, um reinado próspero, um reinado em que o povo passou a ter uma segurança econômica, o povo tinha uma segurança política, o povo se sentia estável. E meus amados, talvez a experiência de morte do rei Uzias produzira um vazio em toda a população. E o profeta Isaías, o profeta, ele sempre será parte do povo. Ele é parte, ele é uma amostragem do povo, ele sabe da dor do povo. E o profeta Isaías, sabendo da dor do povo, diz a palavra do Senhor que ele vai ao templo. Quem sabe esse vazio leva ali em busca de um consolo. Talvez vá a algum lugar onde ele pudesse chorar aquele momento, chorar aquela dor, chorar aquela tristeza. E quando ele está no templo, vai acontecer o que nós poderíamos dizer de uma autêntica visão missionária vai ser dada a Isaías ali naquele momento. Meus irmãos, no templo, Isaías tem a grande visão de Deus, que vai culminar com a sua chamada profética. Ali no templo, Isaías vai ter uma grande experiência com Deus. Amados do Senhor, nós vamos percorrer algumas fases aqui da experiência de Isaías e ver como podemos aplicá-la aos nossos dias, como podemos aplicá-las à nossa própria existência. Nós queremos, sem dúvida alguma, ser uma igreja que tem visão missionária autêntica. E eu quero repetir para os senhores aqui nesta noite: nós não tivemos aqui nesta noite uma apresentação artística. Tudo que foi feito, a entrada das bandeiras, as crianças, os continentes,
tudo que foi feito, a oração, a canção, a coreografia, tudo está orquestrado dentro de uma intencionalidade de sermos de fato uma igreja missionária, sermos de fato uma igreja que é impactada pela obra missionária. Ou seja, em síntese, nós queremos ter uma autêntica visão missionária. Não queremos que missões seja mais um programa da igreja. Nós queremos que venha arder em nossos corações. E quando nós olhamos para Isaías, alguns aspectos da autêntica visão missionária de Isaías são bastante relevantes para nós. Primeiro deles, Deus é santo e a sua santidade não cabe no templo. A igreja precisa ter esta visão. Nós precisamos ter essa visão. Deus é santo e a sua santidade não cabe no templo. Nós não podemos envelopar o evangelho de Cristo. Nós não podemos de jeito nenhum encaixotar a mensagem de salvação. Ela não cabe no templo, ela não cabe no nosso culto, ela não cabe nas nossas devocionais, ela é muito grande, ela é algo extremamente transbordante que precisa sair desse lugar. Nós precisamos trabalhar no alcance de outros povos. Amados irmãos, a palavra diz, versos 2 e o verso 3 assim: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diz assim, o verso seguinte, o verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, que maravilha! Nós sabemos que em alguns países existem deuses locais, há lugares que têm deuses, e o Brasil ele tem uma leve tendência a santificar figuras e personalidades em determinados lugares. As cidades, os municípios, cada um tem a sua divindade, cada um tem a sua expressão de culto. Mas, meus amados e queridos irmãos, o Deus de Israel, ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Não há fronteira, não há como contê-lo. Embora nós estejamos felizes estando aqui cultuando, estamos alegres em estarmos com os nossos amigos, visitantes, mas nós sabemos que o nosso Deus é muito maior do que esse encontro que nós estamos fazendo aqui. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, em todos os lugares. Meus irmãos, amados e queridos, estes serafins que aqui estão no verso 2, eles não aparecem em nenhum outro lugar nas Escrituras. Dá um entender que especificamente eles estão ali por conta da presença e majestade do Senhor nosso Deus. Eles declaram que Deus é santo 3 vezes. É uma revelação do caráter de Deus. Dizem alguns que fazem exegese bíblica que aqui está Deus santo a primeira vez, Deus Pai. Deus santo a segunda vez, é o Deus Filho. Deus santo a terceira vez, é o Deus Espírito Santo. De fato, o nosso Deus é santo, faz parte, é o aspecto do caráter de Deus, que o coloca acima de toda e qualquer criatura. Então nós temos um Deus, irmãos, nós temos um Deus. Se o Irã tem um Deus, ele está abaixo do nosso Deus. Se a Síria tem um Deus, está abaixo do nosso Deus. Se a Índia tem deuses, todos eles estão abaixo do nosso Deus. Porque o nosso Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus santo, Deus poderoso. No Salmo 60, no verso 6, o salmista assim disse: Deus falou na sua santidade, eu me regozijei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. No Salmo 77, no verso 13, diz assim o salmista: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Meus irmãos, quando Isaías viu a santidade de Deus, ele pôde ver que ele precisava se disponibilizar também, para que esse Deus, através dele,
pudesse ser proclamado e anunciado a outros povos. Amém? O profeta Isaías tem esse aspecto na sua autêntica visão. Deus é santo, sua santidade não cabe no templo. Agora é interessante que Isaías tem ainda dentro desta visão, há um outro aspecto muito relevante, muito importante, que está no verso 5. Isaías entendeu naquela hora: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado. Mas ao mesmo tempo ele entendeu: o Santo dos Santos está me chamando. Ele quer que eu fique perto dele. Embora eu não mereça, embora eu não tenha condição, ele me quer perto dele. Irmão, Deus nos quer perto dele. Ele está nos chamando. Ele nos tem chamado. Diz o verso 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Senhoras e senhores, quando um homem, quando uma mulher contemplam a glória de Deus e tem a percepção clara de sua santidade, isto acaba fazendo com que esta pessoa veja a sua própria miserabilidade. Quando nós estamos de fato em contato com a santidade de Deus, quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós estamos nos derramando aos pés do Senhor, cada vez mais nós temos consciência da nossa incapacidade, nós temos consciência da nossa limitação, temos consciência de nossas dificuldades. Aí esteve, e ele diz: ai de mim, quando alguém contempla a glória do Senhor, os seus erros afloram. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 33, no verso 20, o Senhor disse a Moisés, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Amados, Abraão, quando estava diante do Senhor, diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 18, que ele reconheceu diante da santidade de Deus, que ele não passava de pó. Abraão é uma referência de fé. Abraão é uma referência de um homem que andou com Deus. Abraão é uma referência extraordinária em toda a Bíblia. Pai da fé. Mas Abraão, amados, diz a palavra em Gênesis capítulo 18, verso 27, e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Por que não lembrarmos de Jó? Jó descreve sua profunda consciência de culpa, quando ele, no meio da dor, no meio da angústia, ele está na presença do Senhor, e ele reconhece a santidade, a majestade do seu Deus. Quando nós lemos do livro de Jó, no capítulo 42, lá no verso 5, Jó, capítulo 42, verso 5, a palavra do Senhor descreve aquele momento em que Jó diz ter tido uma profunda experiência com Deus. Ele diz que ele passa a conhecê-lo de forma diferente. Ele diz então para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas ele não para aí. No verso 6, Jó continua declarando diante do Senhor: por isso eu me abomino, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. A santidade de Deus mexeu com a vida dele, a santidade de Deus mexeu com a sua personalidade. Meus amados irmãos, foi exatamente o que aconteceu com Isaías quando ele estava lá no templo. Deus, ele quer nos revelar uma autêntica visão missionária, e isso passa pelo crivo do entendimento da santidade de Deus. Isso passa pelo crivo do entendimento e do conhecimento da nossa própria limitação. Entendermos isto, irmãos, por certo, já é obra de Deus, nos preparando para nos mostrar algo maior da sua santidade.
E Deus vai mostrar para mim, vai mostrar para você coisas que não cabem na nossa consistência humana. São coisas grandiosas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você começar a buscar, se você começa a ler a palavra, se você começa a se interessar, tenha certeza, Deus vai lhe mostrar coisas grandes e firmes na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir da consciência, do conhecimento, do entendimento e da aceitação da majestade de Deus na sua vida. Amém? O profeta Isaías me ensinou uma outra lição. A terceira delas é que eu preciso, em todo tempo, eu e você, nós precisamos sermos tocados pelo Senhor. Tocados. Havia uma clássica canção cujo tema era Tocou-me. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Isaías estava escravo. Verso 6. Porém, verso 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Fogo do altar. Não era um fogo estranho, não era um fogo qualquer, era do altar. Ele descreve com muita clareza, ele viu de onde partiu o serafim que vinha na direção dele. Ele viu o que ele vinha trazendo. Ele diz, é uma brasa, ele trazia uma brasa. Ele viu um instrumento, a tenaz, e ele viu que era fogo do altar de Deus. E o Senhor lhe tocou. Isaías, meus irmãos, fala ainda no verso 7, na sequência ele diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Você sabe o que acontece com um pecado perdoado? Você sabe o que acontece com um pecado perdoado? Pastor, será que é jogado no lixo? Não, não. Pastor, será que um pecado perdoado ele é arquivado? Não, não. Um pecado perdoado ele deixa de existir. Toda confissão, todo perdão que o Senhor te deu, não tem nada em lugar nenhum arquivado contra você. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o único lugar onde existe perdão perfeito, é na presença de Deus. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Isaías foi perdoado. E aí ele diz, a palavra no verso 7, novamente, com a brasa tocou a minha boca e diz, isto tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada. E foi expiado o teu pecado. Perdoado o teu pecado. Irmãos amados do Senhor, a Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 31, verso 23, diz que toda coisa que pode, Números 31, verso 23, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água
purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. O fogo purificador, ele é uma figura presente na história do povo de Deus, desde os primórdios do Velho Testamento. E o próprio Senhor Jesus, ele prometeu que ele viria para limpar com o fogo, trazer purificação com o fogo. Amados irmãos, eu aprendi uma última lição com Isaías no caminho de uma autêntica visão missionária e gostaria de compartilhar com você nesse tempo. Eu aprendi que quando a gente está diante da santidade de Deus, tem a consciência de que ela não cabe no templo, quando a gente está diante da própria limitação, e a gente sabe que é limitado e que é pecador, quando a gente é tocado da parte do Senhor, vai haver em nossa vida vai acontecer decisão, vai acontecer entrega. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Eu não sei se você entregou o seu coração à obra missionária. Não sei se você entregou o seu coração a uma visão missionária. Não sei se você está saindo daqui hoje dizendo, eu quero orar por esses povos que são representados por essas bandeiras que vão passar todo o mês de março aqui. Nos últimos anos, todas as vezes que os irmãos veem uma foto do mês de março da primeira igreja, essas bandeiras estão sempre presentes no mês de março. É o mês que nós centramos a atenção da oração para buscarmos ao Senhor e orarmos pelas nações. Isaías diz no verso 8, o livro do profeta Isaías, ele diz, depois de tudo isto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois de tudo isto eu ouvi a voz do Senhor. E ele dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, meus irmãos, se nós sairmos daqui nesta noite, todos missionários, todos nós saímos daqui com unção missionária sobre nós. Saímos daqui dizendo, eu vou orar por missões, eu vou levar esse negócio na oração, eu vou colocar meu joelho no chão em prol disto, eu vou amar esse troço, eu vou contribuir para isso. Meus irmãos, observemos que o preparo para essa autêntica visão, ele passa por um estar com Deus, contemplar sua santidade, passa por um entender o próprio pecado, passa por um toque especial do Espírito Santo, passa por uma decisão, eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja, cabe-nos agora entender que Deus não empurra ninguém para a sua obra. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Nós não teremos coração missionário empurrados pelos pastores da igreja, empurrados pela coordenação de missões da igreja, pela coordenação de EBD, nada disso, nada disso. Deus não empurra ninguém para a obra missionária, Ele chama, Ele convida. Isaías diz, depois disto eu ouvi a voz do Senhor, e eu ouvia e o Senhor dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você ouve a voz do Senhor, e se você responde ao Senhor, a Bíblia registra em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, Mateus 4, 18 a 22, diz assim, Jesus andando junto do mar de Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. O verso 19 diz, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
E diz o verso 20: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O verso 21 diz a palavra: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O verso 22 diz: então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aí está a palavra, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Uma autêntica visão missionária. Ela mexe com a estrutura da gente. Por isso eu disse aos irmãos que nós não estamos aqui meramente fazendo uma apresentação artística. Toda beleza, todo brilho, toda cor tinha uma intencionalidade: chamar a sua atenção para a realidade que está lá do lado de fora. Em alguns lugares, alguns países, não há nem colorido na bandeira. Não há razão para se festejar. E a mensagem do Senhor Jesus precisa chegar lá. A igreja de Cristo precisa enviar missionários. Nós precisamos pregar aos povos que estão sem Cristo. Um dia, um moço colocou o dedo numa pequena escola no interior dos Estados Unidos, no globo, e colocou o dedo em cima da América do Sul, consequentemente do mapa do Brasil. E ele disse: aqui eu quero ser pastor. Um menino fez isso. Quase 70 anos depois, esse menino, que naquela época tinha entre 8 e 10 anos, agora está indo para 80 anos. E ele subiu aqui, no púlpito desta igreja, pastor Richard, e pregou para nós aqui o Evangelho de Cristo. Conforme ele havia sonhado no seu coração, Deus o trouxe ao Brasil. E ele ganhou muitas almas a bordo de um barco no Rio Amazonas. Grande missionário que foi aqui, até se aposentar, ganhando almas para Cristo. Um dia, desembarcou aqui nesta terra um homem chamado Salomão Luiz Ginsburg, um polonês naturalizado americano, que queria pregar o evangelho ao povo brasileiro. Plantou uma igreja aqui. Daqui plantou uma igreja em São Fidélis. Plantou uma igreja em Santo Antônio de Pádua. Plantou uma igreja em Macaé. Partiu para o interior do Brasil e foi plantando igrejas. Nós somos filhos de uma visão missionária autêntica estrangeira. Meus irmãos, não seria de nossa parte covardia se nós não abraçássemos a obra missionária? Ah, se Salomão tivesse pensado: eu não vou, lá é muito longe. Sair da América do Norte, meus amados, há 127 anos atrás, e vir para o Brasil era um sinônimo de retrocesso. Era vir para o meio de uma floresta. 127 anos atrás. Era vir para um lugar que, se você tivesse malária, você ia morrer, porque aqui não tinha medicina ainda para cuidar daquilo. 127 anos atrás. Era deixar a sua pátria na incerteza se conseguiria voltar ou não. E eu disse para os irmãos, eu senti meu coração chorar num vídeo, está na internet,
Você vai lá, procura Minha Pátria para Cristo. Um grupo de missionários americanos que passaram por aqui, hoje estão aposentados. Lá nos Estados Unidos, voltaram para a sua terra, todos idosos, fazendo um coro, cantando Minha Pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha terra varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Nós somos devedores do Evangelho para a Ásia, somos devedores do Evangelho para a África, nós somos devedores do Evangelho, porque ele chegou até nós por povos estrangeiros. O Brasil precisa fazer missões fora das terras verde e amarela. E isso precisa envolver minha vida, sua vida. Já tem um grupo de jovens lá embaixo, irmãos, preparando lanches, que eles querem vender lanches para nós arrecadarmos recurso para os missionários que estão sendo mandados para fora do país. Nós vamos passar todo mês orando, nos dedicando e pedindo a Deus, orando ao Senhor, Deus tenha misericórdia desse povo. Deus tenha misericórdia. Uma autêntica visão missionária foi o que o Senhor deu a Isaías. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé. E nós estamos chegando ao final do culto desta noite. E esse é o momento em que nós vamos orar. Esse é o momento em que nós vamos falar com Deus. E, meu amado, eu não tenho dúvida que Deus quer lhe usar no seu serviço. Mas Ele não usará a você nem a mim na nossa posição natural. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de um encontro com Deus no seu altar, com sua majestade, em que os nossos pecados sejam expostos diante dele, purificados. E aí nós estaremos sim, ouvindo a sua voz e dizendo, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Primeira igreja, vamos nos colocar diante de Deus. Vamos nos quebrantar diante do altar do Senhor. E se você sentiu o desejo de dizer, Deus, eu quero ser um intercessor de missões. Deus, eu quero ser um ofertante de missões. E se o Senhor lhe chamar mais profundo ainda, você diz, Deus, eu quero ser missionário. Pastor, como que eu faço para ser missionário de missões mundiais? Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei. Mas se você fizer essa pergunta para você mesmo, é porque Deus está lhe fazendo essa pergunta. É porque o Senhor está desafiando você. Quando Guilherme William Carey ficou em pé e disse, eu quero evangelizá-los. Um veterano disse, senta moço, isso não é para você. Se Deus quiser que o evangelho chegue lá, Ele vai levantar pessoas capacitadas para estarem lá. Mas Guilherme William Carey, anos depois, se tornava o pai de missões modernas, porque ele sabia, só ele sabia que quem estava falando com ele era Deus. Amém? Você quer ser um intercessor de missões? Você quer orar por missões? Enquanto nós estivermos adorando, saia do seu lugar e venha à frente. Se você quer, neste momento, declarar diante de Deus o seu amor incondicional pelos povos pagãos. Você está dizendo, Deus, conta comigo. Eu vou orar pela Síria todos os dias, eu vou pedir ao Senhor todos os dias que o continente africano seja evangelizado. Eu vou pedir ao Senhor que guerrilheiros sejam convertidos, que grupos extremistas sejam abalados com o poder do Evangelho. Você quer vir para nós orarmos? Sai do seu lugar e venha para frente, venha para o altar e nós vamos orar. É ano missionário, é mês missionário, é tempo de missões. Eu vou descer para orar com você. Sai do seu lugar e venha em nome de Jesus. Você está dizendo assim, Deus, eu quero contribuir para esta obra, eu não sei como, mas você não tem que saber como. Você tem que dizer para Deus, é isso que eu quero fazer. É dessa forma que eu quero dedicar a minha vida. Se você quiser, sai do seu lugar e venha. Vamos levantar um clamor missionário ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê autêntica visão missionária. Quando uma igreja tem
autêntica visão missionária, ela começa a crescer no seu campo. Quando Jesus ia mandar os discípulos saírem para fazer missões, ele disse: esperem em Jerusalém, esperem, fiquem aqui em Jerusalém, por enquanto permaneçam aqui. O que Jesus estava dizendo? Vocês vão evangelizar o mundo, mas o mundo começa na porta da cozinha de vocês. A decisão precisa ser aqui primeiro. E eles ficaram ali, eles obedeceram, até o dia em que houve o derramamento do Espírito Santo naquele lugar. Meus irmãos amados, esperemos no Senhor, mas esse é o tempo que Ele nos tem chamado. Vamos obedecê-lo. Você quer sair do seu lugar e quer vir? Pastor, eu quero fazer parte desta obra. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, pode sair do seu lugar e pode vir, que nós vamos orar para encerrar o culto. Você quer vir? Pode vir. Em nome do Senhor Jesus, igreja missionária, igreja com uma autêntica visão missionária, é isso que nós queremos ser. O Filho do Deus vivo. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha para o altar, onde nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Na cruz eu sou esperança às nações. Nós vamos dizer que há esperança em Cristo Jesus. O Evangelho é o Evangelho da esperança. Para ser luz, príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou para ser luz, príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio.
Esta canção nós estamos aprendendo hoje, tá? E esta é a canção do mês. Mas não só nós estamos aprendendo hoje, a maioria do Brasil todo está aprendendo hoje. Uma canção inédita feita para esta campanha de missões mundiais. Vamos falar com Deus, vamos encerrar o culto desta noite. E estamos oficialmente em campanha missionária. Mas preste atenção. A primeira igreja nasceu de obra missionária, como eu disse para os irmãos. Não foi uma igreja do Brasil que veio aqui e organizou a primeira igreja. Aqui foi obra missionária. Eu creio que a única igreja de Campos que é obra missionária é a primeira de Campos. Hoje são mais de 100 igrejas batistas, mas todas elas têm o seu gene de outra igreja, algumas até da nossa, e outras de outras igrejas elas foram geradas. Mas essa aqui, nós somos filhos de missionários, de obra missionária. Então, como eu disse anteriormente, nós somos devedores. E nesse mês, nós vamos completar 127 anos. Então nós vamos ter uma programação linda. Vamos orar agora por esta programação também. O Grupo Altos Louvores vai estar aqui com a gente. Pastor Edgar Barreto Antunes, da PIB de Nova Iguaçu. Ele foi secretário executivo de nossa convenção, foi presidente da nossa convenção, grande homem de Deus, vai estar conosco. E como não poderia deixar de ser, nós vamos ter aqui participando, dia 23, 24 e 25 de março, nós vamos ter participando com a gente desse momento todo especial da nossa vida, Pastor Elton Rangel Filho. Pastor Elton foi criado na Espanha, ele é filho de missionários, foi criado fora do Brasil em missões. E atualmente ele está atuando em Cabo Verde. E ele está no Brasil. A junta já respondeu, já concedeu-nos o privilégio que o pastor Elton vai ficar com a gente dia 25 de manhã até a noite. Vai ser bênção. O que nós vamos poder ouvir de experiência missionária, perguntar e conviver com o missionário, vai ser bênção, 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 bênção do Senhor. Eu quero até sugerir aos irmãos que dia 25 nós tenhamos um almoço missionário, para a gente poder almoçar com o missionário. Ao invés da gente pegar o missionário aqui e levar num restaurante lá para almoçar, nós vamos almoçar com ele aqui. Vamos conviver com ele, com a família dele aqui, o missionário de missões mundiais. Então vamos agradecer a Deus. Incline sua cabeça. Senhor, obrigado. O culto está terminando e a tua bênção está sobre nós. E ele termina no santuário e continua em nossas casas, em nossas vidas. Senhor, nós clamamos ao Senhor que aqui entre nós sejam levantados intercessores por missões. Nós temos a consciência diante da tua palavra que nós, como primeira igreja batista de Campos, nós somos devedores a outros povos, porque foram povos estrangeiros que enviaram missionários para nos pregarem o evangelho de salvação. Então nós queremos continuar enviando missionários, nós queremos continuar envolvidos na obra missionária, nós queremos orar, nós queremos ofertar para missões e nós pedimos ao Senhor que nos dê condição para isso. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra no altar da tua casa a paz, a alegria, a cura. Ministra, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigado. Abençoa toda a programação do mês de março, como o Senhor abençoou a abertura. Coloque tua mão de poder sobre os dias 23 a 25. Que nós tenhamos 3 noites de salvação aqui neste lugar. Para a honra e glória do teu nome, nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana, uma boa noite para você, para sua família. Você que é visitante, obrigado por você ter vindo hoje, estar